Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando aí o seu domingão, né, para o torcedor do esporte, mais um fim de semana frustrante, mais um início de semana frustrante, mais uma semana que começa para o esporte de uma forma melancólica, e o pior de tudo é que quando você está num problema, que você enxerga a saída desse problema, tá? Às vezes algumas pessoas estão num problema e enxergam esse problema, mas não querem. Agora voltou, desculpa, voltou meu áudio. Às vezes as pessoas estão num problema e na maioria das vezes existe um caminho para sair desse problema, né? E às vezes as pessoas seguem esse caminho, outras vezes as pessoas fingem que não vê esse caminho, né? Mas existe um caminho ali, né? Existe um caminho, tá ali, né? Um amigo teu pode falar, ó, tem um problema aqui, dá para sair desse problema por aqui, aí você, eu vou, vamos comigo, então, não vou, não quero, enfim, todo mundo tem um caminho para seguir, né? Só que no esporte a gente não encontra um caminho para o esporte sair. E toda vez que tem um jogo, a gente encontra um problema ainda maior no esporte. É importante você entender o seguinte, eu vou colocar a matéria aqui, a matéria que fala sobre uma argumentação bizarra do Antônio Oliveira, bizarra, tá? Bizarra, para justificar os 3 zagueiros ontem, sabe? É a coisa mais burra que eu já ouvi de um técnico do esporte nos últimos anos. É a coisa mais burra mesmo, assim. E eu não vou medir palavras para falar que é a coisa burra mesmo. E eu vou explicar a você porque que é burra. Eu vou colocar aqui essa matéria aqui para a gente ler, mas, cara, existe uma grande chance, e eu falei isso na live de ontem que eu fiz aqui, alguns vídeos já, falei no Caixa FC também, existe uma grande chance do mês do esporte parar para o Super Mundial e o técnico do esporte ser demitido. Mas existe uma chance gigante, porque assim, é impressionante, eu nunca vi, ó, a esporte já teve técnicos complicados, tá? Complicados. Mas eu nunca vi um técnico chegar e fazer tanta coisa burra em tão pouco tempo como o Antônio Oliveira vem fazendo, assim. E é coisa óbvia, sabe? Se você pegar um menino de 14 anos que larga da escola, senta, vai assistir Globo Esporte, ele vai entender que está errado, sabe? É assim, é óbvio. Pedi pra você se inscrever, antes de mais nada, ativar o sininho, deixar o teu like, dá essa moral pra gente, tá? Você percebeu que a gente tá fazendo menos comercial, é proposital mesmo, pra gente ter um vídeo mais dinâmico, com mais informação. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, ó. Tem um botão chamado Hypar. Se você clicar nesse botão, você vai jogar o vídeo da gente, tá? Entre os melhores do Brasil. Então, se você puder me ajudar, clica nesse botão, só faz isso. Só clica nesse botão, dá o like, clica nesse botão, acabou. Você ajuda a gente demais, tá? Dá essa moral pra gente aí. Vamos lá? Vamos lá, ó. Olha a manchete do GE. Antônio Oliveira cita Xabi Alonso para justificar 3 zagueiros no esporte após derrota para o Ceará. Acredite se quiser, tá? Acredite se quiser. Treinador citou o técnico espanhol para defender permanência de trio defensivo até o fim da partida e afirmou que, na visão dele, revés por 2-0 no Castelão não espelhou o que foi o jogo. Na cabeça dele, você vê, cara, na cabeça do Antônio Oliveira, o Ceará não merecia ganhar 2-0, realmente não merecia. O Ceará merecia ganhar de 3-4-0, meu querido, com o esquema burro que você colocou, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Para o técnico Antônio Oliveira, o placar por 2-0, favorável ao Ceará, no Castelão, não espelhou a veracidade daquilo que foi o jogo. Segundo o técnico do esporte, a equipe precisa parar de errar individualmente. Neste sábado, o zagueiro Chico falhou no primeiro gol do Vozão. Eu nem acho que ele falhou. Eu nem acho que ele falhou, assim. Eu acho que faltou cobertura. E, assim, eu vou até colocar na conta do Zé Lucas esse gol, sabe? Porque ele tá na marcação do Lucas Mugni. Acho que você lembra desse gol. Ele sai sendo justo, sendo bem justo, tá? O Chico cabeceia, eu acho que ali era o que tinha para cabecear, né? Talvez ele pudesse não cabecear para dentro da área, mas eu não sei se ele teve o tempo hábil de pensar nisso, enfim. Ele cabeceia para a entrada da área, o Zé Lucas estava com o Mugni, quando o Chico cabeceia, ele sai,
quando o Chico vai cabecear, ele sai para ficar próximo ali do gol do Sport, e a bola vai no pé do Mugni, né? Quando o Zé Lucas tenta correr para tirar, aí já era demais, aí já não dava mais. Mas assim, eu acho que foi muito esquema também, sabe? Até o próprio lateral, para mim, já foi uma jogada burra, né? Porque foi um gol do lateral que o Sport levou, né? Mas, na partida, o Leão utilizou pela primeira vez na temporada um esquema com 3 zagueiros, esquema que foi defendido com veemência e até ironia pelo treinador rubro-negro. Vocês lembram, e eu vou falar aqui a besteira que ele falou, mas vocês lembram, você vê o que é um técnico que tá cagando pro seu sistema e quer o melhor do time. Lembra do Mariano Sosso, quando ele estreia no Sport, ano passado e tudo mais, e ele faz um jogo, algumas semanas depois, bem ruim contra o Retrô. Sabe que o Sport acho que leva uma goleada na Arena de Pernambuco e tudo mais. Acho que foi 4-2 ou 4-1, não lembro. Você comenta aí qual foi o placar desse jogo. Cara, depois daquele jogo ali, nunca mais o Sousa usou 3 zagueiros. Nunca mais ele usou 3 zagueiros. Ele já percebeu na hora que o esquema não funcionava. Ele já percebeu no jogo que o esquema não funcionava. Ele fez substituições e modificou no jogo. Sabe? Porque ele entendeu que não funcionava. Então, assim, por isso que eu tô falando, quando uma criança de 13, 14 anos chegar da escola e todo ele for assistir o Globo Esporte, ele vai entender o que a gente tá falando, sabe? Ele vai entender que isso aí é uma burrice que ele tá falando. Mas tem mais burrice. Ao ser perguntado por que não desfez do esquema com o trio defensivo, mesmo com o placar adverso, Antônio respondeu que teria que perguntar a Xabi Alonso como um técnico espanhol conseguiu ser campeão da Bundesliga com o Bayer Leverkusen, atuando supostamente com 3 zagueiros. Perguntou-me sobre a estrutura, mas a mudança de estrutura ao tirar um zagueiro vai deixar a minha equipe mais ofensiva? É isso? Acha, portanto. Então, eu tenho que perguntar ao Xabi Alonso porque é que ele mantém o princípio até o fim e conseguiu ser campeão da Alemanha. Cara, isso é uma burrice. Isso é uma burrice. Até eu que acompanho pouco o campeonato alemão, sei responder isso, cara. Porque, óbvio, o jogador, o Xabi Alonso tinha jogadores naquele momento com características que poderiam, com a bola, jogar como um primeiro volante, um segundo volante, e sem a bola, a função de 3 zagueiros. Mas isso é tão óbvio que beira a burrice, sabe? Beira a burrice, de verdade. Aí você vê, você tem um Antônio Carlos jogando, você tem um Lucas Cunha e você tem um Chico. Nenhum desses 3 jogadores tem características de sair jogando. O único zagueiro hoje no esporte que tem características... O único não, vou deixar até os 2. Mas o único que tem uma boa característica é o Rafael Thierry. Ele sabe sair jogando bem. Ele sabe sair, quebra as linhas, vai muito bem. O João Silva não sai jogando tão bem, mas ele tem algumas ligações diretas. O que é que tem o Antônio Carlos? O que é que tem o Lucas Cunha? O que é que tem o Chico? Então, assim, cara, é de uma burrice. Eu imagino o Xabi Alonso, se ele ouvisse isso, qual seria a reação dele? Sabe? Eu queria entender isso. Porque é muita burrice, cara. Você tá num jogo, cara. Desculpa falar a palavra burrice, mas assim, não tem outra. Eu tentei até ponderar o que eu ia falar aqui, mas não dá. Outra palavra é essa, é burrice. Sabe? Cara, de verdade. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aí, porque eu fiquei sem paciência. De verdade, assim, eu acho que cada vez mais o esporte vai caindo num abismo. Esse abismo não tem fim. É como se fosse um buraco infinito. Sabe que o esporte vai caindo. Aí como você dá a mão assim, o esporte dá uma tapa na tua mão e continua caindo. Aí chega outro cara e dá a mão, ele dá uma tapa e vai caindo. E, cara, você não consegue enxergar o fim do poço do esporte. O fim do poço do esporte. Existe uma grande possibilidade do esporte ter a pior campanha da história da era de pontos corridos, cara. Acho que a pior foi do América de Natal. Acho que foi isso, que fez 18 pontos. Até para não falar bobagem, deixa eu só falar aqui. Ó, pior campanha da era pontos corridos. Deixa eu ver aqui. Foi a Chapecoense. A Chapecoense fez 15 pontos em 2021. Então o Sport tem uma grande chance de bater isso aí, cara. Uma grande chance de bater isso aí. O que é vergonhoso, cara. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, só pra você entender, tá? Porque de 38 rodadas. 38 não, né? 38 é elástica, né? É isso mesmo. 38 rodadas. Você disputar 114 pontos e você fazer 15 pontos, assim, é bizarro.
tá? É bizarro, mas... Quero saber a tua opinião, comenta aí, fala o que, é que você acha, você concorda, discorda do que eu tô falando, e eu vou trazer mais vídeo hoje, tá? Talvez eu traga até uma live hoje aqui no canal, pra gente conversar um pouquinho à tarde aí, tudo bobeira aqui em casa. Quero trocar ideia com vocês pra gente tentar entender um pouquinho o que é que tá acontecendo no esporte, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.